desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. Mais um assunto para se estudar nos conhecimentos gerais do concurso único. A mudança do clima já impacta a saúde pública, segurança alimentar e hídrica, migração, paz e segurança. A mudança do clima, se não for controlada, reduzirá os ganhos de desenvolvimento alcançados nas últimas décadas, impedirá possíveis ganhos futuros. Investimento em desenvolvimento sustentável contribuirão para o combate à mudança do clima com a redução das emissões de gases de efeito estufa e no fortalecimento da resiliência. Por outro lado, ações relacionadas à mudança do clima darão impulso ao desenvolvimento sustentável. Combater a mudança do clima e promover o desenvolvimento sustentável reforça mutuamente os dois lados da mesma moeda. Desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado sem ações em favor do clima. Por outro lado, muitos dos ODS abordam elementos causadores da mudança do clima. Justiça socioambiental, desenvolvimento sustentável e mudança climática. Uma série de reflexões realizadas no âmbito da excelente e multidisciplinar turma. Se pode perceber que o aquecimento global, mesmo em época de pandemia, efetivamente acaba ganhando um papel central no contexto acadêmico dentro da temática proposta. Esse fenômeno também é trazido em duas obras lançadas e bem aceitas mundialmente. Uma de autoria de Bill Gates, outra do incansável de Citéres. Logo, o enfrentamento das mudanças climáticas consagra-se como pauta para além do direito, que vai reger o debate privado e estatal até o ano 2100. E, logicamente, quem nasceu não estará mais aqui para acompanhar o desfecho desse episódio. Quem nasceu no século 20, provavelmente não estará aqui. A comunidade global observa a crescente necessidade de um desenvolvimento humano muito além do almejado por Amartya Sen, sustentável e pautado por padrões éticos presentes na justiça socioambiental. As respostas utilitárias definitivamente não são as respostas corretas. Referida exigência encontra-se no presente no Acordo de Paris, na Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e na encíclica Laudato. Esta observada de modo secularizado, complementada por Fratelli Tutti. De acordo com Gates, existem dois números que a humanidade precisa ter em mente em relação às mudanças climáticas. Um é 51 bilhões e outro 0. 50 bilhões são as toneladas de gás de efeito estufa que o mundo lança à atmosfera anualmente. É necessário reduzir de 51 bilhões para 0 as emissões nas próximas décadas para que sejam evitadas catástrofes ambientais em virtude do aquecimento global. As emissões antrópicas de gás de efeito estufa precisam cessar. O padrão comportamental da humanidade, assanhado pelo neoliberalismo, desculpe a redundância, consumista e tomador de riscos desnecessários, precisa ser alterado. Existem já respostas eficazes aos biases e noises, que afetam negativamente os processos de tomada de decisão. Embora as fontes de energia renovável eólica e solar, na maior parte, possam causar um grande impacto na redução das emissões, faltam iniciativas governamentais e de grupos privados e coordenação entre ambos para empregá-las e ampliá-las. Existe também, adicionado ao que não disse Gates em sua obra, a necessidade de implantação da educação ambiental nas práticas e privadas. No caso brasileiro, esse inclusive é um princípio constitucional e de direito ambiental, bastante negligenciado. A produção de eletricidade nesse contexto representa somente 27% das emissões totais de gases do efeito estufa no mundo. Ainda que se pregue inovações tecnológicas quase que revolucionárias, ainda será preciso cortar o restante de 73% das emissões de gases do efeito estufa. Gates refere-se
que para se evitar um desastre climático, a humanidade precisa atingir o nível zero de emissões, deve empregar as ferramentas disponíveis como energia solar e eólica com maior rapidez e inteligência. Necessita criar e produzir tecnologia revolucionária capaz de auxiliar no processo de descarbonização da economia. Aliás, é enfático afirmar o que já se sabe faz tempo: o patamar de emissões zero é inegociável, pois se não for atingido, as temperaturas continuarão a subir. Referidas energias renováveis, no entanto, não são suficientes para que se alcance o objetivo zero de emissões. Ainda que se possa incluir a energia nuclear entre elas, o que se tem hoje, ainda que se faça uma projeção em expansão, não será suficiente para atingir as metas do Acordo de Paris até 2100. As energias eólicas e solar, apenas a título de exemplo, são intermitentes e não existem baterias de baixo custo capazes de armazenar quantidade de energia para abastecer uma cidade inteira, do tamanho de Porto Alegre, pelo tempo necessário. Parece igualmente que novas fontes de captação e consumidores de carbono precisam ser desenvolvidas para essa transmissão, que não vai prescindir de alguns dos derivados do petróleo, pelo menos por algum período. Não existe dúvida que a atividade econômica desacelerou com a Covid-19, tendo como reflexo uma redução nas emissões em torno de 5%. Parâmetro anual, embora se esperasse bem mais. Isso significa uma diminuição nas emissões de carbono para cerca de 48,5 bilhões de toneladas no período. Embora não seja o patamar ideal, é uma redução importante que, no mínimo, se fosse mantida para os próximos anos, já seria de grande valia. É claro que mais de 1 milhão de pessoas, se não tivessem morrido e outras milhões não tivessem ficado desempregadas em todo o mundo em função da pandemia. A Covid-19 deixa uma clara lição de que o desafio para a humanidade será muito maior para o enfrentamento do aquecimento global. Jamais serão atingidos os objetivos fixados pelo COP21, apenas reduzindo o uso dos automóveis e dos aviões. As emissões não chegarão a zero com as atuais tecnologias disponíveis. Todos os meios foram eleitos pela ciência no ano de 2015 para o corte das emissões nos debates em Paris. Se somados, são absolutamente insuficientes. O desafio é bem maior do que se esperava há 6 anos, do período 2015 a 2016. Tio Gore, Jacques Sustain e outros tantos estiveram lá a falar sobre o tema. Assim como na atual ação emergencial de mobilização econômica, social e científica para combater a Covid-19, será necessário ampliar os esforços para o combate ao aquecimento global.